que daqui para vocês existe o meu compromisso, né, de nós estarmos nos esforçando para todas as quintas-feiras à noite, né, aquele período que a gente chama de alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde a terra, né, e as pessoas que estão em sintonia com Jesus são banhadas por essa luz, né, que, diga-se de passagem, muitas pessoas ouvem, né, da nossa liturgia, leem nos nossos acervos, quinta-feira, a força da quinta-feira, a alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo na noite da quinta-feira, e as pessoas muitas das vezes não compreendem qual é a origem dessa crença. Então, existe no nosso trabalho pequenos detalhes, grandes realizações. No seu final, a gente colocou alguns textos que ao longo dos anos a gente foi sendo inspirado através de um processo de estudo, claro, aprendizado, nossa parte, e a gente foi entregando textos ao longo do tempo, num trabalho que durante muito tempo eu coloquei ele no Facebook, quando eu participava ativamente, e ele chamava Numando Notas para o Futuro. Numando Notas para o Futuro eram textos, né, com temáticas diversas. E numa das oportunidades, muitíssimo bem inspirado pela chegada, né, da Páscoa, entendeu? A gente fez um estudo, buscou, sintonizou-se, trouxe um texto muito bacana, onde a gente descreve ali, certo? As etapas que vão acontecendo durante a Semana Santa, né? Para que as pessoas pudessem entender melhor o significado de cada dia, porque cada dia tinha um simbolismo, às vezes até um nome, né? E a gente então acabou chegando a uma conclusão, certo? De acordo com os fatos que se apresentaram, de que foi na noite de quinta-feira, tá? Foi uma noite de quinta-feira, que o grande mestre reuniu-se pela última vez sentado numa mesa, certo? Com os seus discípulos, né? E aquela noite, né, ficou configurada na história como a Santa Ceia, né? Foi uma noite belíssima, onde, num gesto de extrema humildade, Jesus banhou os pés de todos os convidados com suas próprias mãos, né? E depois sentou-se à mesa com eles para poder celebrar, né, aquilo que eles jamais esperavam, que seria a sua partida física tão precoce do seu corpo carnal. Mas tudo já estava desenhado, para ele não era nenhuma novidade, né? E meio que numa atmosfera mística, né, numa atmosfera mágica, por isso alta magia, né, Jesus ali envolveu todos aqueles presentes e selecionados foram, né, a dedo por ele, para comporem aquele momento ali, entregou a eles ali, certo? O segredo, né, da sua vida, né, o segredo da vida eterna, e não descortinando para eles as tristezas que viriam, mas ele já deixou o espírito daqueles homens pré-preparado, certo? Para o que estava por vir a partir daquela madrugada, quando ele então nos conta a história, foi capturado, né, pelos soldados romanos e levado então para o início do seu martírio, que culminou, né, a trágica crucificação do grande mestre. Então, tá vendo quantos elementos se juntam numa explicação para a gente poder simplesmente entender melhor o porquê que as quintas-feiras tem uma noite especial, né? Tem uma noite com um poder, certo? Que
eu, meramente, né, um instrutor deste amanhecer, não consigo explicar em detalhes o que acontece nessa noite, certo? Mas eu acredito que algum portal, né, algum facho de grande força e poder banha a terra, certo? Com essa luz maravilhosa de Jesus, né? E talvez ele faça todas as quintas-feiras por aqueles que já estão preparados, já estão receptivos a essa luz, aquilo que ele fez naquela noite longínqua, né, há 2024 anos atrás, aproximadamente, junto aos seus apóstolos. Claro, sempre respeitando o livre-arbítrio de todos, né? Mas creio eu, certo, que a noite da quinta-feira tem essa especialidade. Tia Neiva deixou claro isso, inclusive alocando, né, uma das aulas mais importantes que nós temos no nosso mestrado, que é a formação do centurião, né, que são as aulas de pré-centúria, né, porque a centúria em si é o ato da consagração, e foi para este dia, para este momento, né, dentro das 24 horas, que foi reservado, né, o ambiente primoroso, o ambiente delicado, né, o ambiente preciso para a recepção de determinadas forças, de conjunção de determinados fenômenos, certo? Que propiciam aos plexos solares daqueles que estão ali presencialmente na aula, sob a aura, né, coletiva ali de vários mentores imbuídos e integrados, né, na assistência, na proteção daquele momento, certo? Recebem essa luz maravilhosa da alta magia. Então, aqui também, né, fica mais um registro de que, de fato, as nossas aulas não só nos servem, né, como mestrado do Vale do Amanhecer, essa doutrina espiritualista cristã, fundada, né, pela reconhecida tia Neiva, saudosa, certo? Sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo e o comando de seta branca, nosso Pai em Cristo Jesus.